Bom, vamos falar agora dos seus primeiros investimentos. O primeiro é a reserva do dia a dia. Sabe aquele dinheiro que você usa para pagar a conta de luz, de água, pagar o condomínio, fatura do cartão de crédito e tudo mais? Então, soma todos esses valores que você gasta no mês, multiplica por umas 2 vezes, mais ou menos, acho que tá ok. E isso vai ser sua reserva do dia a dia. E aí você pode alocar esse valor onde você achar o mais prático possível. Seja numa conta poupança mesmo, ou até mesmo na conta corrente, que rende quase zero. Mas o que você está buscando aqui é praticidade, liquidez, segurança e não rentabilidade. A única coisa importante nessa questão, até já fiz um vídeo sobre segurança, é que o mundo ideal seria que você não tivesse nenhum app de bancos e corretoras no seu celular do dia a dia que você leva para a rua devido à violência no nosso país. No entanto, sei que é impossível para muitas pessoas, que elas precisam às vezes pagar uma conta, fazer um Pix, precisa ter essa praticidade, e a única coisa que eu recomendo é que você tenha um único app de banco, que você vai ter essa reserva do dia a dia, né, para fazer o Pix, pagar a conta, etc. E que não seja a mesma conta que você tenha os seus investimentos. Isso porque se o sequestrador te pegar e entrar na sua conta, vai ver não só o que você tem na conta corrente, na poupança, mas também nos seus investimentos, todo o seu patrimônio, o que eu acho que não é muito legal. Então, por essa questão, eu mesmo tenho no meu celular do dia a dia um app de banco, não vou citar o nome aqui, que está lá minha reserva do dia a dia, 2 vezes meu gasto mensal. Se me roubarem, sequestrarem ou algo do tipo, minha perda máxima vai ser esse valor de lá. O meu app mesmo da XP, que está praticamente todo o meu patrimônio, eu não deixo no meu celular do dia a dia. Tá no celular aqui dentro de casa, super seguro, ou seja, o ladrão, possível sequestrador ou algo do tipo não vai ter acesso. Agora vamos falar sobre o segundo investimento, que é a reserva de emergência. Veja que aqui o nome é um pouco diferente. Já não se trata de um gasto que eu tenho uma previsão que vou gastar no mês, mas sim de uma urgência, de uma emergência que pode acontecer, como por exemplo, sei lá, vou precisar fazer uma cirurgia que o meu plano de saúde não cobre e o preço é lá nas alturas. Telhado caiu, vou precisar reformar, ou até mesmo, fui demitido, vou ficar alguns meses sem trabalhar e aí eu preciso ter alguma reserva para poder me sustentar. E aí o montante ideal para se ter nessa reserva de emergência depende muito de cada pessoa, momento de vida, até mesmo, por exemplo, se tem uma pessoa que tem um emprego mais estável, sabe que não vai ser demitida, ela não precisa ter uma reserva tão grande. Já uma pessoa que está empreendendo, sei lá, largou o emprego, vai montar uma loja de hot dog, e é totalmente imprevisível, com certeza precisa de uma reserva de emergência maior. E aí dizem que um norte interessante é de ter 3 a 12 vezes seu gasto mensal, dependendo da situação do seu caso. Claro que o valor ideal mesmo, na minha visão, é que te deixar tranquilo. A única ressalva que eu deixo aqui é que você consiga mapear mais ou menos essas urgências, essas emergências que podem ocorrer. Então pega um dia com a família, pai, mãe, filho, avó, e fala, o que pode acontecer comigo? Posso perder o emprego, se eu perder o emprego eu não vou ganhar minha renda, talvez eu perca o plano de saúde que é uma bica, posso também bater o carro, meu carro não tem seguro, e aí como é que fica? Então tentar mapear da melhor maneira isso com calma e ver o valor que você se sinta tranquilo de se ter nessa reserva de emergência. Falando de investimentos, fiz até uma lista aqui, vou colocar e citar em ordem de prioridade e também depois vou justificar a ordem dessa minha lista, tá? Então, primeiro, fundo de renda fixa simples. Segunda opção, CDB de liquidez diária de grande bancão. Terceiro, Tesouro Selic. Quarto, fundos de crédito privado high grade com liquidez diária. E quinto, CDBs de bancos pequenos, médios com liquidez diária. Essas são as 5 opções que eu vejo que você pode ter para a reserva de emergência. E agora eu vou apresentar os motivos que eu não gosto desses últimos que eu citei aqui nessa lista. Não que seja um crime, um pecado você investir sua reserva de emergência lá, mas acho que vale a pena passar alguns pontos aqui para você ter noção do que pode acontecer. Então vamos lá, por que eu não gosto muito dos CDBs de bancos pequenos e médios para reserva de emergência, mesmo tendo liquidez diária em muitos dos casos e tendo, claro, a garantia do FGC, que muita gente fala, que eu acho também super importante, super legal, dessa garantia de R$250 mil por banco, por CPF, ou seja, se o banco quebrar, você tem R$200 mil, o FGC te ressarce os R$200 mil, mais o que rendeu até R$250 mil. No entanto, o pagamento dessa garantia não é que o banco quebrou hoje que o FGC vai te pagar amanhã. Às vezes leva semanas até meses. E quando a gente fala de reserva de emergência, imagina nesse ínter aí, acontece sua emergência, você precisa do dinheiro e o banco quebrou e está esperando receber. Não é uma coisa legal, né? Sobre os fundos de crédito privado high grade com liquidez diária, meu ponto é o seguinte. Sei que muita gente acaba aderindo a esse tipo de investimento, uma vez que rende mais que o Tesouro Selic, rende mais do que o fundo de renda fixa simples, que seria a minha primeira opção, e isso tem um motivo, tá? Estes fundos investem em crédito privado. Digamos que não é o mais seguro, como se fosse um título do governo, mas nesse caso aqui, até o termo high grade, fala, são boas companhias, boas pagadoras,
Mas, dependendo do momento, sei que são raros esses momentos, mas são momentos que podem ocorrer, como ocorreu na pandemia, esse tipo de investimento com crédito privado pode sofrer uma certa oscilação que não agrade muito o investidor. Vou dar um exemplo aqui, a linha azul é um fundo de renda fixa simples, o mais conservador de todos, e a linha verde e vermelho são dois fundos de crédito privado, fundos que investem em companhias high grade, ou seja, boas companhias, sólidas, etc., com liquidez em um dia. E nesse gráfico aqui estou mostrando a rentabilidade dos últimos 12 meses e a pessoa pode achar, pô, fundo de crédito privado é bem melhor. Tem liquidez, baixa oscilação, praticamente quase igual de renda fixa simples e que rende mais. Então, claro que eu vou nessa, né? No entanto, quando a gente pega um histórico maior, um pouco antes do início da pandemia, veja o quanto que eles caíram. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Agora você entende o motivo da minha preferência pelo fundo de renda fixa simples? Tô vendo pela primeira vez. Sobre o Tesouro Selic, eu acho um bom investimento, ok. Minha única ressalva em relação à praticidade, aí eu vou compartilhar minha experiência pessoal. Em alguns momentos a plataforma não estava instável, estava fora do ar e que digamos que para reserva de emergência não é legal passar por isso, né? Além disso, tem que lembrar de pagar a taxa obrigatória de 0,2% ao ano, que é toda vez em janeiro, em julho. Vale lembrar que o Tesouro dá isenção para quem investe até R$10.000. Passou disso, aí vale a pena colocar no calendário aí um lembrete toda vez em janeiro e julho de ter esse valor em saldo da conta para poder ser debitado. E caso você aplique no Tesouro Selic e tenha duas opções de 2 anos diferentes, opte pelo de menor ano. Lembra daquela oscilação que eu mostrei no gráfico dos fundos de crédito privado? Então, o Tesouro Selic também pode sofrer esse tipo de oscilação, claro com uma intensidade menor, mas pode sofrer. E aí o Tesouro Selic de menor ano tem uma intensidade menor dessa oscilação, caso ocorra um momento como esse. Bom, agora indo para a opção de CDB com liquidez diária de grande bancão, gosto desde que também a rentabilidade seja próximo de 100% CDI. Já vi clientes que tinham CDB de grande bancão pagando 80%, 90% CDI, o que não justifica a relação retorno-risco. Se não for próximo de 100% seu CDB com liquidez diária do grande bancão, eu iria para uma outra opção. E isso vale para os outros investimentos que eu citei também anteriormente, tá? Tem que render mais ou menos 100% do CDI, que é praticamente a nossa Selic. E lembrando também que aqui a gente está prezando mais pela segurança e liquidez do que pela rentabilidade. E agora, para fechar, vou falar da minha opção preferida, que é o fundo de renda fixa simples, que é o mais conservador que tem, empresta o dinheiro para o governo, pós-fixado. Muitos têm taxa zero, ou seja, de administração, você não paga nada para investir nesse tipo de investimento. Nossa, como assim? A XP não ganha nada quando invisto nisso? Não, nem a XP, nem eu, mas é que nem você ir no supermercado, sabe o que tem amostra grátis de pãozinho, de suco, etc. Imagina você entra, pega o suco, pega o sanduichinho e vai embora. Realmente, esse cliente não só deu prejuízo para o supermercado, mas geralmente quando a pessoa já entra no supermercado, pega o suquinho, pega o sanduichinho, pô, precisava do ovo, pega o ovo, precisava do amaciante, pega o amaciante e assim consegue rentabilizar esse tipo de cliente. Nesses investimentos que é taxa zero e tudo mais, a lógica é bastante semelhante. Então, só recapitulando, é o fundo mais conservador que tem, que simplesmente investe em títulos públicos pós-fixados, tem baixíssima oscilação, muitos são taxa zero, você não paga nada por isso, nunca vi dar problema na plataforma de vou resgatar, pô, a plataforma travou, nunca aconteceu. A única coisa que podem falar é que no fundo de investimento tem um come-cotas, como a maioria dos fundos de investimentos possuem, que é aquela antecipação do imposto de renda. E tudo certo para mim, como também não paga taxa de administração, meio que fica elas por elas. E se pegar a diferença da rentabilidade dessas 5 opções que eu mencionei, não vai mudar tanta coisa assim. Não é isso que eu acho de deixar rico, milionário ou pobre. Ainda mais que se trata de um valor pequeno, né? Que se trata da sua reserva de emergência, que não é a grande parte do seu patrimônio. E antes de encerrar esse vídeo, só vou falar da minha reserva de oportunidade. Nada mais é também com investimento com liquidez diária, só que ao invés de ser para emergência, é para aproveitar oportunidades de mercado, seja a abertura de um novo fundo, pô, surgiu um CDB com uma excelente taxa, eu ter liquidez para poder aproveitar. E aqui é importante não colocar no mesmo investimento que você coloca a sua reserva de emergência, para não misturar essas duas coisas. Eu, por exemplo, coloco minha reserva de emergência no fundo de renda fixa simples e minha reserva de oportunidade no fundo de crédito privado high grade. E a ideia é não misturar. Saber que o que eu tenho no fundo de renda fixa simples é somente para emergência. Se eu esgotar toda a minha oportunidade porque eu encontrei um bom investimento e na semana seguinte então um outro investimento interessante e eu tô zerado na reserva de oportunidade, eu não vou resgatar da emergência. Só vou alocar realmente no que eu tenho no fundo de crédito privado, que é exatamente para esse fim. Daí você pode estar se perguntando, pô, você não falou que o crédito privado pode ter aquela oscilação negativa? Sim, mas para reserva de oportunidade eu assumo esse risco.
sei que eles tendem a render mais e se por acaso pintar uma outra pandemia ou algo do tipo que esses fundos rendam negativamente, ok, faz parte do jogo, entre aspas, né? Não se trata de algo que vai me tirar o sono e falar, pô, minha rentabilidade de oportunidade diminuiu tanto, nossa, e agora o que eu vou fazer? Diferente se fosse para reserva de emergência, que digamos que esse aqui tem uma prioridade maior. Bom, é isso. Se tiver dúvidas, comentários, é só colocar aí embaixo, de forma que o cliente me manda mensagem. Muito obrigado, até mais.